Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez hoje para falar de muita macumba. Hoje a gente trouxe um convidado super especial, que é o Christian Siqueira. A gente vai falar um pouco sobre a visão dele da macumba e também falar sobre o livro que ele escreveu. Mas antes de tudo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam, compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente quer que cada vez mais esse conteúdo chegue para mais gente e para que mais gente adquira conhecimento. Vou pedir para todo mundo que estiver aqui comentar, falar de assuntos que vocês querem ouvir, porque isso é muito legal para a gente e ajuda que cada vez mais a gente traga mais pessoas interessantes para falar de coisas mais diversas. Bom, já vou trazer a primeira pergunta, como sempre, para o Christian, que é: Christian, quem é você em essência? Boa noite, Saravá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É um imenso prazer estarmos hoje aqui juntos, né? Através do meio virtual, com Vitória, com Matuca e com todos os macumbeiros que estão nos assistindo. Quem que é Christian? Christian é um pisciniano com ascendente em Câncer, filho de Ologunedé com Yansan, muito louco e macumbeiro pra caramba. Um eterno curioso, sempre em busca de coisas novas, como não poderia deixar de ser com um bandista, e alguém muito de boa com a vida. Muito bom, Christian. Eu acho que pesquisando um pouco eu vi o tanto de influência que você tem e isso é muito legal. Antes de tudo, vou deixar que o Matuca se apresente, fala aí bom dia, boa tarde, boa noite para os macumbeiros. Eu já estou empolgada aqui porque já veio várias coisas na minha cabeça. Segura o coração um pouquinho aí. Queria agradecer ao Christian pela presença, agradecer ao Lívio que vai nos ouvir, o Lívio que foi essa ponte entre o Christian e nós. Então, agradecer muito ao Lívio. O Lívio é um queridaço nosso, assim, uma alma boa que Deus colocou na nossa vida. E aí, agradecer ao Christian por a gente estar conseguindo conversar. Eu sou mega curioso sobre o livro que ele escreveu. Ainda não consegui adquirir, mas está na minha lista dos 10 mais, porque eu uso muito o e-book, né? Eu uso o Kindle, e ainda não consegui achar para o Kindle. Aí eu preciso ter que comprar o físico, não vai ter jeito, né? Porque o Kindle você compra e já baixa na hora, ali já começa a ler. Eu sou meio prático, né? Bem prático. E aí ainda não... E eu conheço um pouco da história que eu conheço do Exu Sete da Lira, veio pela minha mãe. Na época dela, que ela conta, né? Que ia nos programas de rádio, TV e tal. E aí não tinha tanta informação hoje em dia, né? Até o livro do Christian. Então, eu acho que mais que todo mundo que vai ouvir, eu sou mais ansioso de ouvir a história do livro. Só que aí, até chegar, a gente ainda tem que conhecer o Christian primeiro. Sim, vamos conhecer o Christian antes. Acalma o coração também, Matuca, a gente vai chegar lá. Christian, cara, eu tava vendo seu perfil e aí eu vi um monte de coisa que você posta, fiquei encantada com o seu perfil. Vi que você tem uma influência muito católica, você posta sobre bastante santo. Eu queria entender um pouco dessa sua influência, se é uma coisa relacionada à macumba ou se não, é uma coisa que vem de antes da macumba. Quero entender como que você lida com essa questão dos santos, porque é uma coisa que agora tá meio que caindo por terra dentro da nossa religião umbanda e tudo mais, só que no passado foi muito forte. Eu quero ver como que é a sua visão sobre isso. Sim, sim. Bom, eu adoro assim, não de adorar, mas eu gosto muito de iconografia religiosa, qualquer religião que seja, né? E eu vim de uma família, bom, o meu lado paterno é católico e o meu lado materno era umbandista. Só que eu não tive contato com banda na família, eu fui ter contato com banda já depois de adulto. Só que eu, desde criança, fui muito atraído pelas questões do catolicismo, até que eu conheci a Umbanda, né? Eu conheci a Umbanda, eu tinha 16 anos. E eu sempre tive muita vontade de estudar para ser padre, por exemplo. Desde criança eu tinha um amor imenso pelos salesianos, por Dom Bosco e tal. E eu cheguei aí para o seminário, fiquei um ano no seminário salesiano, estudando e tal. Só que aí quis o astral que eu saísse para poder retomar as questões da Umbanda, né? Só que hoje, eu já estou na Umbanda há pouco tempo, mas já são mais de 10 anos, hoje eu tenho uma visão um tanto quanto diferente ou mais realista da visão que eu tinha de Umbanda quando eu comecei.
Eu sou discípulo do Templo da Estrela Verde de São Paulo, discípulo do mestre Bachanã, ao qual, inclusive, eu peço humildemente a bênção. E acontece que eu entendo que a Umbanda ela seja uma religião principalmente brasileira. Eu não acredito que a Umbanda tenha tido um marco inicial humano, mas sim vários marcos e um marco histórico-social mais importante que aconteceu em 1908. Quando a Umbanda começa a se manifestar nas terras brasileiras, ela não se manifesta como uma organização do homem para encontrar o astral. Ela se manifesta como uma organização do astral para ir ao encontro do homem. Tanto que ela acontece por meio do fator fenômeno mediunidade. E nesse aspecto, nós não poderíamos falar de uma Umbanda que fosse, por exemplo, africana, ou europeia, ou indígena. Nós temos que falar de uma Umbanda que seja brasileira. E quando a gente fala do Brasil, a gente está falando do maior país miscigenado do planeta. Nós vamos encontrar todo o planeta dentro do Brasil. E quando a gente fala de todo o planeta, nós nos referimos a raças, credos, culturas, mitologias, formas de enxergar a realidade e a não realidade. E tudo isso são lembranças dessas entidades que, do outro lado, organizaram a manifestação dessa realidade espiritual que nós chamamos de Umbanda. Então, na tradição em que eu fui iniciado, nós acreditamos que a Umbanda seja resultante do encontro e da formação das três raízes que formam a nação brasileira. Qual seja a raiz negra, a raiz vermelha, que é dos nossos indígenas, e a raiz branco e amarela, que são dos próprios europeus e dos orientais que para cá também vieram. De modo que, para entender o que vem a ser a prática da Umbanda, e isso nós podemos ver com muita facilidade, é necessário que a gente entenda um pouco da forma de entender, de lidar, de viver a espiritualidade, sociedade, filosofia, arte e a própria religião dessas três raízes em específico. Então, nós acreditamos que a Umbanda seja a religião da síntese. E, nesse sentido, nós não podemos negar o catolicismo ele tem uma influência muito marcante em cima das religiões afro-brasileiras. Não apenas em relação à Umbanda. O primeiro processo sincrético que nós vamos ter no Brasil em relação aos santos católicos vai se dar ainda em 1500 e pouco, no primeiro culto sincrético do Brasil, chamado Santidade, que aconteceu com os índios tupis, que pegaram, absorveram alguns elementos do culto católico, introjetaram com o culto indígena e realizavam rituais onde Yaci, Perrutá, Guaraci eram saudados ao lado de entidades católicas. Nós vamos depois ter os africanos que vêm escravizados do Brasil, mas que já conheciam o catolicismo nas terras africanas. Sim, porque o sincretismo católico africano não começou no Brasil, ele começa na África, isso é inquestionável. E nós vamos ter depois os próprios europeus e orientais que não vão ter a figura do sincretismo do santo, porque a própria manifestação do santo já é uma lembrança dos cultos originais que eram feitos aos deuses, tais quais Vênus, Júpiter, Marte e outros santos, né? E por aí vai. Então, eu gosto muito do catolicismo, porque eu vejo que a Umbanda fala muito através do catolicismo. O grande problema é que o umbandista teima em fechar os olhos para a realidade de que a Umbanda é uma verdade espiritual e não uma verdade humana. A verdade humana pode ter divisões e separações, mas o espiritual não. Deus é um pai que tem apenas uma família, e essa uma família abrange tudo que se entende como existência e não existência. Desse modo, se nós quisermos falar de Deus, se nós quisermos falar de Umbanda, nós temos que partir daquele princípio de ouro que o Caboclo das Sete Encruzilhadas muito dignamente falou através de Zélio de Moraes. Todos aqueles que sabem serão bem-vindos para ensinar. E aqueles que não sabem, nós iremos dar oportunidade da aprendizagem. Mas a ninguém será negada a oportunidade
da partilha fraternal. Então, a Umbanda, mais do que qualquer religião, ela carrega no seu bojo essa capacidade de absorver todos os cultos, porque é uma religião de síntese, e pregar a fraternidade entre irmãos. Afinal de contas, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Concordo completamente, Christian. Achei muito legal Perfeito. a sua visão, porque a gente fala muito isso aqui, né, Matuta, que a gente separa muito, a gente quer colocar tudo em caixas, e quando vai pro espiritual, é totalmente diferente. Não é como a gente quer, a gente tem os nossos dogmas, os nossos sentimentos perante ao que a gente cultua e o que está em torno da gente, só que no espiritual é diferente. Por que que as coisas não podem se misturar e não podem ter influência, sabe? Eu vejo muito hoje o pessoal querendo separar muita coisa, mas eu acho muito legal essa sua visão e uma coisa que você falou. A Umbanda, ela tem o seu quê social, né? Então, assim, no momento que você separa muito, você também segrega essa questão social. Você tira pessoas do seu meio que, cara, talvez poderia ter uma influência tão positiva, tão diferente. E quando eu vi seu perfil, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu vi coisas hindu, vi coisas egípcias, vi tarô, vi baralho cigano. E eu achei muito legal. Como que você lida com todas essas influências no seu dia a dia? A gente fala sobre a tradição, né? O que seria a tradição? A tradição é um conjunto de conhecimentos que são transmitidos dos sacerdotes para os sacerdotes, não da Umbanda, mas os sacerdotes da própria humanidade. Existem 4 formas de sacerdócio. Existe o sacerdócio da religião, da filosofia, da arte e da ciência. E a Umbanda, sendo uma ideia de síntese, ela dialoga com essas 4 ciências, né? Que são as chamadas bases da síntese. E, nesse sentido, uma vez que nós consigamos identificar dentro da Umbanda essa característica das raízes, né? A raiz branca e amarela, que se manifesta através da figura da criança, a raiz vermelha, que se manifesta através da figura do caboclo, e a raiz negra, que se manifesta através da figura do pai velho, não tem como ter barreira de diálogo, né? A verdade é que a tradição, esse conjunto de conhecimento que sempre existiu na humanidade, que sempre vai existir, é tão uníssono, é tão redondo, que não tem diferença. Quando você atinge a essência da coisa, você percebe que, na verdade, é a mesma coisa sendo chamada de forma diferente. Então, não tem conflito. Na verdade, tem uma expansão da ideia que você quer alcançar. A gente pode falar disso se tratando de vários aspectos em particular, mas talvez Exu seja a figura mais presente em todas as culturas e, assim, mais fácil de encontrar, né? Então, por exemplo, não faz diferença se eu falo do Exu, ou se eu falo do mestre crunqueiro, ou se eu falo do guardião guerreiro, ou se eu falo do Shintai, do taoísmo, ou se eu falo de Bhairava, do hinduísmo, ou se eu falo de Mahakala, da tradição budista tibetana. É a mesma energia, é a mesma coisa. De modo que os mitos se assemelham por demais, e de forma que a gente vai estudando as figuras fragmentadas, que a gente vai conseguindo ter uma percepção daquilo que é, de fato, essa energia no todo. Então, eu lido com muita naturalidade, porque não há conflito, apesar, vamos dizer assim, nomes e entendimentos locais, né? Mas que não são incompatíveis, são muito compatíveis. A gente tem mania de segregar, né, e colocar coisas em caixas, né? Sim, isso é verdade. Mas a espiritualidade ela existe, né? Independente da forma que você acredita, ela existe. Então, é isso que você falou, né? Perfeito. Eu concordo muito com a sua colocação, desde a questão da Umbanda, da fundação dela. E aqui a gente não está negando que não existiam outras coisas antes do Zélio, né, antes do Caboclo, das 7 Cruzilhadas. Sim. Mas também incorporação já existia Preto Velho, já existia várias coisas, mas o momento onde as coisas começam a se unir em prol de algo, né?
onde as Sim. coisas se juntam em um local e vamos fazer isso aqui agora, né? É o marco inicial, Então, né? eu também concordo. E eu concordo muito com essa questão que você falou que Exu, acho que é o maior exemplo, né? A energia de Exu é o maior exemplo mesmo. Eu concordo muito. Não tem nem o que falar. E o Obaxanã que você citou, a gente já conversou com ele aqui, e ele falou muito de outras culturas que já trabalhavam com transe anímico há muito tempo atrás, e tipo, o quanto que é bizarro, né? A gente vê muito como a incorporação é uma coisa, de certa forma, atual. Mas também a gente já ouviu aqui de outras pessoas, já em pesquisas eu ouvi falar também, que, desde a Grécia Antiga tinha incorporação. E, assim, Sim. isso foi meio que se soltando das religiões, porque foi se endemonizando aquele ato. Sendo que é uma coisa que é muito ancestral e está muito ligado à nossa essência. Você falou a questão dos indígenas, e tem muita gente que fala, cara, como que eles sabem que tinha que cozinhar uma raiz por tantos dias para poder consumir? E quando você tem contato com indígenas, eles falam que é a ancestralidade, que é o contato com o divino que faz com que você obtenha esses conhecimentos. O que é isso Sim. se não a mediunidade? Então, assim, é uma coisa que está muito inserida na nossa humanidade, só que a gente renega. Por quê? Porque tem a Sim. endemonização de tudo que acontece em torno disso. O demônio é quase uma fuga para a sociedade atual, né? O demônio talvez seja, na visão inconsciente da sociedade, talvez o demônio seja mais Deus do que Deus, porque ele é usado para tudo. Agora, ele é a melhor desculpa, né? Agora tem uma coisa muito interessante que a Vitória mencionou sobre mediunidade, que é o seguinte: a gente está falando de Umbanda. Umbanda como uma mesa onde todas as tradições se sentam, né? E quando a gente fala de raça vermelha, raça branca, raça amarela e tal, a gente vai perceber que cada raça tinha uma forma muito particular de entrar em contato com aquilo que nós chamamos de ancestralidade. E então a gente vai ver, por exemplo, a figura do caboclo. O indígena brasileiro, inquestionavelmente, tinha uma capacidade absurda de desdobramento astral, né? Tinha, não, tem. Ainda hoje, quando a gente fala da ritualística a vermelha local, indígena local, a gente vai ver a utilização de bebidas, de baforadas, né? Que permitem um desdobramento da realidade astral particular para entrar em contato com a ancestralidade. Quando a gente fala da raiz oriental, a gente vai ver que o contato se dá através de uma viagem para dentro, né? É como se o indígena saísse e o oriental conseguisse encontrar esse clímax dentro dele, através de profundos estados de meditação, né? Quando a gente fala da raiz negra, a gente vai perceber que há uma profundidade oracular absurda. Nós vamos ter o mais completo sistema oracular da história, o mais preservado até hoje, que é o sistema, né, de Orumilá-Ifá, através dos 16 Odus, depois os Omu-Odu e coisa e tal, que é a forma como o negro tem de ouvir a voz da ancestralidade. E depois a gente vai ver o europeu, branco, na verdade, o europeu não, o branco, que já é uma raiz que tem uma forte presença no estado de transe mediúnico. Tanto que a gente vai ver aí muitos expoentes ligados ao entendimento da incorporação oriundos da raiz branca em específico. Então a gente percebe que essas 4 raízes que formam o que nós chamamos de Umbanda têm meios muito particulares de entrar em contato com a realidade espiritual. E são até hoje usados pelos descendentes nas suas regiões. E a Umbanda, olha que maravilha, a partir do momento que se entende que ela é o encontro dessas raízes, ela vai absorver especificamente essas 4 principais formas de mediação espiritual. Então, a gente vai ter a questão da mediunidade, vamos ter as questões oraculares, vamos ter as questões do desdobramento e vamos ter as questões meditativas. Afinal de contas, se assim não fosse,
nós não poderíamos falar que nós somos uma religião de síntese. E isso é muito maravilhoso, porque a Umbanda acaba tendo uma capacidade de receber a todos segundo as suas afinidades. Se a pessoa tem afinidade, por exemplo, com faculdade mediúnica, vai ter um lugar para ela. Se ela tem afinidade com a questão do desdobramento, de ver o elementar, de reconhecer a força da natureza, vai ter um lugar para ela. Se a ciência ancestral dela é o oráculo, vai ter um lugar para ela. E por aí vai indo. Uma maravilha. Encantador, né? Apaixonante. Não tem nem outra coisa para se falar. Porque consegue te abraçar de todo lado possível e se sente acolhido. Eu sou apaixonada por essa religião. Quer falar, Matuto? Não, eu acho que eu acredito e vejo que o Christian, ele tem um pensamento muito parecido com o que a gente toca lá no terreiro, né? Que essa liberdade de ser da Umbanda, né? Não limitando a Umbanda, né? Porque quem define limita, né? E a gente não tem que limitar algo, né? É isso que ele falou, essas 4 raízes, essas quatro pilares, faz parte da Umbanda. Cada terreiro vai ter o seu olhar diferenciado, mas ele não vai deixar de ser Umbanda porque alguém falou que não é, né? Então, é bem isso que ele falou mesmo. Eu digo sempre uma coisa que você falou, eu me lembrei disso, Matuca, que é o seguinte: é muito difícil a gente falar o que não é Umbanda. E é interessante pensar isso, porque a gente vive uma época onde os umbandistas querem apontar o dedo para a prática do outro e falar que não é Umbanda. É complicado isso. É como a faltar do que a pessoa está dizendo que uma prática não é de Umbanda. Então, eu falo sempre que é muito difícil falar o que não é Umbanda, mas é muito fácil falar o que é a Umbanda. A Umbanda é a manifestação dos espíritos para a prática do bem e da caridade. Se está havendo manifestação do astral para praticar o bem, pode nem ter a placa de Umbanda na frente, mas nós sabemos que aquilo é a prática da Umbanda. Porque a Umbanda se caracteriza pela sua essência, e não apenas pela sua forma. E a caridade é a essência principal da Umbanda, né? E eu acho que é importante sempre observarmos isso, em particular nos tempos atuais. Exato. Porque assim, se tem um preto velho ali fazendo uma boa ação, ajudando alguém, só porque não tem um nome do terreiro em cima deixou de ser Umbanda? Não. Aquele momento está sendo um ritual de Umbanda. O preto velho está curando, está ajudando, está orientando, está sendo psicólogo daquela pessoa naquele momento. E aí vem alguém falar, não, isso não é porque eu não acho que é. Então, cara, eu ia falar uma palavrão aqui, mas deixa eu falar. Eu acho muito interessante isso que você falou, Cristian, porque eu nunca tinha parado para pensar nesses 4 aspectos. E isso faz com que eu pense em muitos aspectos psicológicos também. Porque, assim, ele faz com que a gente trabalhe várias partes da vida, digamos assim, né? Não somente o mental, a gente trabalha o espiritual, trabalha o social. A Umbanda, ela consegue abraçar muito essas questões e fazer com que o ser humano se sinta envolvido e se sinta presente, né, naquele momento, naquilo, se sinta pertencente a tudo aquilo que ele faz parte, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. E isso eu acho fantástico, assim. E acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro da Umbanda, porque eu já falei aqui, eu já fui do kardecismo, só que ainda me faltava algo. E eu encontrei na Umbanda que foi esse acolhimento e essa proximidade, de certa forma. E eu acho isso também muito legal, muito apaixonante, porque nós somos seres sociais e seres emocionais acima de tudo. E a gente precisa lidar e ver todas esses pilares da nossa vida para que a gente consiga ter uma vida plena, né? Sim, a Umbanda ela é profundamente social. Ela é uma escola da vida, né? A própria forma dos ritos da Umbanda são uma escala em menor, uma cópia em menor escala da vida. Não é uma regra, logicamente, mas se nós considerarmos as figuras arquetípicas que se manifestam na Umbanda, e eu não estou me referindo aos encantados e nem aos Exus que estão da Quimbanda, né? Mas que estão juntos na realidade umbandista, se nós observarmos as 3 principais formas de manifestação, que é a criança,
o caboclo e o pai velho, a gente percebe que a própria ritualística da Umbanda é uma cópia da vida. Você começa, tem a fase adulta, aí você termina. Aí depois tem quem? Tem os encantados, que são as identificações arquetípicas, né? Baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, feiticeiro, bruxo, malandro e outra coisa vai. E ainda temos a figura do Exu, que é já elemento da Quimbanda, que representa o vácuo da existência, que é o período entre um ciclo de começo, meio, fim, identidade, ou seja, desencarne, para retornar depois de novo à origem. Isso conforme os ensinamentos que os nossos ancestrais africanos nos deixaram. Exu, ele é a espera. Então, quando a gente tem o começo e o meio, começo, meio e fim, fora disso, nós temos o vácuo, né? O nada, vamos dizer isso, que é propriedade de Exu, que na verdade é uma representação do inconsciente. Se a gente considerar essa visão da Umbanda enquanto roda social, a gente percebe que o umbandista ele tem um compromisso absurdo com a sociedade. As pessoas não podem pensar que ir no terreiro se vai apenas para entrar em contato com a entidade, apenas para alcançar evolução. A primeira mensagem que a Umbanda traz para o umbandista é a mensagem da responsabilidade social, considerando que as próprias entidades se manifestam através de figuras arquetípicas para trazer a necessidade do respeito. O mais velho vai lá pedir a bênção da criança. Por quê? Porque o mais velho precisa respeitar a criança. A criança vai lá pedir a bênção do preto velho. Por quê? Porque a criança tem que respeitar o mais velho. Depois nós vamos ver os encantados, baianos, boiadeiros, cangaceiros, tem quem dentro do terreiro, todo mundo lá festando. Por quê? Porque fora das características que me individualizam, nós somos iguais na essência. Está todo mundo querendo viver alegria, está todo mundo querendo fugir dos problemas, né? E vamos ter ainda lá o Exu, que representa o vácuo, o inconsciente, coletivo, individual, a ponte da pré-consciência, né? Já que a Umbanda é representada pela consciência em si, que é o próprio poder de percepção de si do homem. Exu é quem traz a individualização para a realidade do Ori, dentro da tradição africana. Então, a Umbanda, Vitória, na minha opinião, é uma escola da vida. Eu passei por várias religiões antes de ser umbandista e as pessoas nos ensinavam a respeitar figuras específicas. Eu vim de uma família católica, então o que acontecia lá na minha família? Nós pedíamos a bênção à minha avó e à minha mãe. Então, quer dizer, quem está do lado não tem valor nenhum. O foco aqui é minha avó, minha mãe e meu pai, né? E aí, quando a gente entra na Umbanda, a gente vai ver uma coisa muito interessante, né? Porque todo mundo se torna digno do pedido de bênção. Eu, o irmão mais velho que entrou, a senhora idosa toma bênção de mim, que meu pai de santo mais novinho, eu peço bênção de quem é mais novo do que eu. E a bênção é uma certeza, quase que inconsciente, da repercussão da necessidade do respeito. Então, o umbandista tem mesmo que perceber, por trás dos véus, das aparências, a importância da mensagem do respeito social que a Umbanda nos traz. As diferenças convivendo em harmonia, nós entendendo que não existem limites entre aquele que merece ser respeitado, entre aquele que merece ser ouvido, mas aí a gente entra num terreno delicado, porque nós somos obrigados a falar contra os umbandistas que estão esquecendo da essência da religião, para defender os seus bolsos, as suas opiniões, as suas obras e as suas percepções. A Umbanda nunca foi um convite à divisão. A Umbanda, desde o início, é uma proposta de união. E eu nem estou falando de unificação, porque unificação acaba por impor limites entre aquilo que é unificado e aquilo que não é. A Umbanda somente fala de união, unir através daquilo que nos iguala. E, nesse sentido, quem está lá fora não é diferente de quem está aqui dentro, quem está aqui dentro não é diferente de quem está lá fora. Nós precisamos realmente nos reconhecermos uns nos outros para que a Umbanda consiga cumprir de fato com a sua missão. Olha, muito bom, adorei. Não, essa fala eu acho que a gente deveria reproduzir ela eternamente.
Porque, cara... Fazer ela ficar ecoando toda semana no podcast, né, Vi? Sim, você conseguiu, tipo, unir toda essa ideia da Umbanda. E antes eu tava falando com o Matuca aqui antes de você entrar, sobre um movimento que eu vejo muito crescente. Eu participo de vários grupos de Facebook, principalmente de Macumba, no geral, Sim. não só Umbanda, né? Eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, como as pessoas estão se comportando, até para trazer material para cá também, para a gente discutir Sim. e levantar e chegar a novas conclusões. E eu vejo um movimento muito crescente de preconceito dentro da Umbanda crescendo. E é uma coisa que a gente tem que chamar muito atenção, por quê? E isso eu vejo, é bizarro. Eu vou falar uma coisa agora que eu tô vendo crescer muito. O preconceito contra os homossexuais dentro da Umbanda. Por quê? Nossa, sério? Sério, tem muita gente falando que os gays, eles estão deturpando a religião. E eu penso, cara, sabe, assim, tipo, qual que é a diferença do gay, da mulher, do homem, ou, tipo, dos heterossexuais, homossexuais, dentro da Umbanda? Por que os gays deturpam? E aí eles colocam aquelas representações de pessoas que acabaram, sei lá, não sendo bem guiadas, não sendo bem direcionadas dentro da religião, e algumas delas, por um acaso, são homossexuais, e aí eles colocam, já tá vendo? Porque o gay tá deturpando a religião. Eu fico, cara, sabe? Eu não consigo compreender. E eu vejo esse movimento nascendo dentro das religiões, sabe? Dentro das nossas religiões, das nossas matrizes, e eu fico, cara... É exatamente o oposto, é pra gente agregar e não segregar, não é pra gente criar esse preconceito, não é pra gente reforçar um estereótipo que já existe na nossa sociedade, que já tem esse distanciamento. E aí eu tava falando com o Matuca de, tipo, quanto está crescendo, quanto a gente tem que olhar pra isso, o quanto a gente também tem que falar disso, porque se a gente não fala, isso cresce cada vez mais e toma uma proporção que a gente depois não vai saber controlar, ou como, sabe, fala, não, cara, tô sofrendo um preconceito dentro de um terreiro. Será que é por causa da minha sexualidade? Será que é por causa de quem eu sou? Será que eles não me aceitaram dentro desse terreiro por alguma outra explicação? Isso tá crescendo e tá acontecendo. E é bizarro. É absurdamente bizarro, eu não sei o que te falar, porque isso vai contra todo e qualquer princípio que a religião umbandista tem ensinado. A Umbanda foi a religião dos gays, a Umbanda foi a religião dos transgêneros, a Umbanda foi a religião dos transexuais, das lésbicas, da comunidade não aceita pela sociedade durante décadas. E é revoltante ouvir isso, porque a própria manifestação da Umbanda é uma manifestação em prol das minorias. Quando nós falamos de Zé de Moraes, e que isso fique muito claro, nós não estamos falando de um caboclo que foi bem-vindo onde ele estava sendo manifestado. Nós não estamos falando de uma entidade que foi bem recebida com flores nas mãos. Nós estamos falando de uma entidade que chegou para praticar a caridade por conta de um preconceito social vigente na época. Não foi aceito, ele foi mandado embora da mesa, de forma muito indireta, foi imputado a ele que ele se enquadrasse na manifestação que um vidente da mesa estava vendo, que era uma manifestação de europeu, e ele falou que não se manifestaria porque ele tinha sido índio. A Umbanda foi, desde o começo, a religião dos que não tinham religião. Eles incorporavam em casa, incorporavam espíritos que eles nem sabiam quem que era, o espírito vinha, fazia caridade e estava lá. É revoltante pensar que na modernidade, nas épocas em que nós estamos, tenha qualquer tipo de movimento umbandista que queira trazer a ideia de preconceito. Preconceito não cabe, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Como é que a gente vai falar de... Não cabe na sociedade, nem na religião. Então, como é que a gente vai falar de preconceito, taxar, o preconceito dentro de uma religião onde existe manifestação de negros, de indígenas, brancos e orientais juntos em sadia convivência? Será que o fato dessas raças estarem em encontro não é um sinal de que é possível viver em comunhão fora das percepções culturais e pessoais, religiosas, dessas mesmas raças nos seus ambientes próprios e específicos? É uma coisa muito louca, muito louca. É ruim, né, Cristian? Porque é uma doença social, né, que acaba em alguns lugares se refletindo dentro do terreno, né? A gente está conversando exatamente disso hoje. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma ausência
da espiritualidade dentro da vida do umbandista. Porque quem traz a verdade da Umbanda não é o Pai de Santo, não são os livros, não são cursos. Quem traz a verdade da Umbanda é o astral. Se nós vemos uma comunidade umbandista que está longe dos princípios da Umbanda, isso é igual a uma comunidade umbandista que está se passando do astral. Então, nós precisamos, mais do que nunca, ouvirmos o que o astral tem para falar, e não o que o homem tem para falar segundo as suas percepções. Porque o homem é a sociedade, né? O que o homem vai falar? Que o gay não merece respeito, que a transexual não merece respeito. É a voz do homem, é a voz da sociedade. Nós precisamos ouvir a voz do astral. Talvez a gente precise ouvir mais eles, né? Afinal de contas, foi eles que criaram a Umbanda e não nós. Exatamente, você falou tudo agora, porque a gente volta naquilo, né? Tá replicando o preconceito que é do homem. O astral, ele não tem preconceito, ele não tem essas raízes que a gente reforça socialmente. E assim, e é triste até ver esse movimento crescendo dentro da Umbanda, e como você disse, poxa, a gente tinha quem dentro da Umbanda? A Madame Satã, que é uma representatividade, uma coisa tão grande, tão gigantesca que a gente não ouve falar. Que é, de certa forma, um tanto quanto esquecida, digamos assim. E eu, Mato, que a gente já conversou sobre isso, tem gente no terreiro que pesquisa sobre Madame Satã para falar. E não sei, eu só consigo dizer que é triste ver esse movimento crescendo. Muito triste. A tradição fala que quando você não sabe para onde ir, você tem que olhar para trás, né? Tem que olhar os ancestrais para você se lembrar de como que o caminho era, para você saber onde você tem que ir. Esse é um exemplo perfeito onde essa frase cabe, né? Porque no passado nunca houve preconceito da Umbanda com nenhum tipo de classe social, nenhum tipo de gênero sexual, nunca. E é um absurdo que isso esteja acontecendo. É necessário que a gente olhe para os nossos ancestrais, para lembrar como é que eles tratavam isso, né? Para a gente poder lembrar para onde é que a gente tem que caminhar. Concordo totalmente. E, Christian, eu sei que a gente já discorreu muito aqui sobre a Umbanda, sobre a Macumba, e eu quero saber como que você chegou na Macumba, como que você conheceu, como você se envolveu. Você falou que uma parte da sua família é umbandista, mas como que você, de fato, falou, agora eu sou umbandista, tô aqui dentro e é isso aí. Então, eu sou muito louco, né? Desde criança eu sempre fui muito curioso, fui muito mexedor, e eu tenho uma personalidade muito abrangente, assim, eu consigo ver muitas coisas sem criar atritos entre elas. Bom, você já viu lá no perfil. Então, por exemplo, eu fui católico durante muito tempo, não vejo mais, por exemplo, o catolicismo como uma religião social, como eu também não consigo ficar vendo com frequência a Umbanda com esse aspecto de religião, né? Eu vejo as ideias das religiões muito mais como ideias espirituais. Eu tento fugir um pouco desses limites que o homem impõe. E eu passei em vários lugares. Eu fui budista, eu fui kardecista, eu fui mórmon, eu fui assembleiano, eu estudei um pouco do judaísmo, eu falei que eu fui adventista, e estudei muitas correntes religiosas aí, né? E quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma curiosidade muito grande de ver terreiro. Por quê? Por quê? Porque lá em casa os católicos metiam pau no terreiro, né? Aí eu tinha um padrinho, o seu Benedito, que ele falou que uma irmã dela, que era mãe de santo, e na Semana Santa, aqui em Cuiabá, os terreiros fazem trabalhos nas matas, recolhem, né? Isso é uma lembrança das práticas indígenas do passado que a Umbanda aqui de Mato Grosso preserva. E aí o que aconteceu? Ia ter um trabalho desses de Semana Santa, quinta-feira santa para sexta-feira santa, na casa, na chácara da irmã dele, que era mãe de santo. E eu fui para lá, falei, agora é minha vez de ver o Satanás lá da Macumba. Peguei uma garrafinha com água benta, peguei um cheiro, o Matuca fica sorrindo, e fui lá para a chácara, né? Aí chegou lá, tava aquela corrente grande, era mais de 50 médios, ele fazia trabalhos muito grandes, e eu com a minha bolsinha com água benta aqui na mão, né? Aí eu peguei e falei, vou lá me consultar com o preto velho,
fui muito assim na tensão. Aí eu cheguei lá e falei pro preto velho assim, eu nunca vou me esquecer, falei, louvado seja Jesus Cristo. Aí ele falou, para sempre seja louvado. Eu pensei que ia falar Jesus Cristo e o capeta ia gritar, né? Mas ele falou, louvado seja. Aí eu falei, o senhor não vai falar o nome de Jesus para mim? Ele falou, louvado seja Jesus Cristo. Aí eu falei, eu estou com uma água benta aqui para jogar no Senhor. Aí ele falou, vamos tomar banho nós dois juntos. Aí naquilo, ele me levou na brincadeira, eu comecei a conversar com ele, com o preto velho, e eu me familiarizei imediatamente. Aí eu voltei lá para onde eu estava sentado e perguntei para o pessoal, olha, pode falar com todos eles? Aí falaram, pode falar com todos eles. Aí eu fui e falei com todos os pretos velhos. Aí todas as linhas que baixaram, eu queria cumprimentar todos. Agora, para mim, naquele mesmo dia, o baque foi quando puxaram Exu e Pombagira, né? Quando meia-noite vieram as Pombagiras do Exu, e na hora que eu vi as Pombagiras com aquelas roupas, com aquele perfil, né? Que é próprio dela, eu falei, ano que vem eu vou estar incorporado aí no meio também. Então, entrei na Umbanda, na verdade, porque eu queria incorporar a Pombagira. Aquilo me mexeu comigo imediatamente. E aí começou ali. Aí terminou o trabalho, eu fui para a casa do Pai de Santo, comecei a desenvolver. Aí desenvolveu, incorporou, e não sei o quê. Aí começa toda, né? Passei em algumas casas até chegar na casa que eu estou hoje. Mas eu fui para a Umbanda com 15 anos. E eu entrei por conta da Pombagira, porque eu queria incorporar a Pombagira no ano seguinte no trabalho da máscara, né? Acaba que hoje já vem outros que dão a Pombagira e a vida segue. Cara, que legal, muito, muito interessante. Eu também sempre estudei muito as religiões e é engraçado, eu quando criança eu tinha muita influência dos elementais. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho um contato muito forte com o elemental. Eu lembro assim, muito pequenininha, eu via e aí meu pai me contava o que que era, né? Porque meu pai também sempre foi de estudar muito religião. E ele me contava o que que era e falava, olha, põe uma maçã, faz tal coisa, conversa com eles, não sei o quê. E, meu, isso foi sempre muito presente na minha vida. E aí, quando eu bati na Legal. Umbanda, que eu entrei no terreiro, eu vi um cantinho dos elementais, cara, ali rolou um match, sabe? Eu falei, cara, é aqui, meu Deus, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nem sabia que o pessoal sabia o que era isso, sabe? É, E foi muito legal. E isso que você falou, né, de tipo, ver ali as pombagiras e os Exus, a minha primeira gira foi uma gira de esquerda. Eu lembro que que eu sentava na cadeira, minha perna tremia, mas não de medo. Eu acho que a energia, tudo que tava rolando ali, eu suava frio, eu falava, Jesus, o que tá acontecendo aqui? E isso, sim. nossa, meu Deus, nunca, eu não achei que era assim, né? O pessoal falava, intenso e tal, mas eu não sabia e, meu, mesmo assim foi uma coisa muito apaixonante e muito misteriosa, assim. Eu gosto muito Sim. de mistério, né? Você, quando era criança, estudava muito sobre magia, os dogmas da alta magia eu li, eu tinha, sei lá, 12 anos. Então, Dogma e Ritual de Alta Magia? assim, Livro eram, maravilhoso, gosto muito dele. eram coisas que me encantavam. E ver tudo isso ali relacionado, eu falei, cara, que lugar de gente doida. É aqui que eu gosto de ficar. E assim, não a última pergunta, obviamente, que eu vou trazer mais perguntas no meio quando você começar a falar, mas eu quero saber sobre o seu livro. Quem que foi a Cacilda de Assis e quem que é o Exu Sete da Lira? Conta um pouco pra gente como foi essa experiência, como você chegou até essa história, porque é uma história que, de fato, é apaixonante. O pouco que eu li, eu não cheguei a também adquirir o livro para ler, mas eu vi um pouco sobre algumas coisas que você posta, enfim, também outras pessoas comentando, e foi muito interessante. Quero que você conte aí pra gente descobrir É um pouco mais. curioso, é curioso falar de Sete da Lira agora aqui nessa conversa que nós estamos tendo, porque a gente acabou de falar, né? Quando a gente não sabe para onde a gente tem que ir, a gente tem que olhar para trás, para lembrar dos ancestrais, para que a gente possa lembrar, né, qual que é a direção que o caminho deve seguir. E seu Sete da Lira, talvez não, é uma dessas figuras que precisam ser lembradas. Quando eu entrei na Umbanda, aqui na minha cidade tinha uma banca de revista, não sei aí na cidade de quem está nos ouvindo, mas aqui em Cuiabá não tem mais banca de revista. Incrível isso, agora é tudo digital, né? Mas na minha época tinha uma banca de revista
quando eu entrei na Umbanda, eu comprava lá uma revista que chamava Revista Espiritual de Umbanda. Adorava essa revista, uma revista muito legal. E eu comprava todo mês essa revista para poder conhecer as outras casas, a cultura umbandista, né? E aí, numa das edições que eu comprei, tinha uma matéria que falava sobre esse Exu Sete da Lira. Isso quando eu entrei na Umbanda, faz muito tempo, né? Muito tempo assim, faz um tempo. E aí a revista me deixou muito curioso. A foto, né, que tinha dele me deixou muito curioso, uma figura muito peculiar. E eu falei, gente, eu tenho que procurar isso aqui. Eu com as minhas loucuras, né? Eu entrei na internet e comecei a fuçar, descobri coisas. Eu entrei na internet e descobri um texto, que foi o texto que foi escrito pelo Mestre Bachanã no blog dele, né, do acervo do Templo da Estrela Verde. Aquele texto era a única referência que a gente tinha sobre o seu Sete da Lira naquela época. Com detalhe, tinha aquele texto no blog dele e tinha um grupo no Orkut, que era o grupo do Adão Lamensa, que foi o cambono do seu Sete durante muito tempo. E aí eu comecei a ler os comentários que tinha no texto dele. E eu vi um comentário dizendo assim, a lira está acabando, venham para cá antes que tudo acabe. Aquilo foi um baque no meu peito, né? Eu imaginei o que na minha cabeça? Eu imaginei a lira deve ser um instrumento musical que deve estar jogada lá. Não tem ninguém para pegar ela, pois eu vou levar um serrote, corto ela no meio, trago os pedaços para Cuiabá, mando arrumar e guardo, né? Porque eu tive uma coisa. Aí, e eu estava com isso muito firme na cabeça. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, a primeira vez, em 2013. Aí peguei um ônibus. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que o Santíssimo, para quem está lá na... Eu não sei falar a zona, né? Mas para quem está lá no centro, o Santíssimo é muito longe. Eu peguei um ônibus lá do centro e fui usando referências que eu tinha encontrado em matérias antigas. Eu sei que eu baixei lá num posto chamado Sete da Lira e fui perguntando para o pessoal, olha, onde que tem um terreiro, onde que tem um terreiro, onde que tem um terreiro. Aí foram me mostrando onde que ficava o terreiro. Aí eu entrei no lugar que era... Primeiro eu cheguei lá na rua e aí quem mora em Santíssimo sabe que a casa que a mãe Cacilda morava, ela era toda preta e vermelha e tudo com forma de lira. Então, no portão da casa dela tem 2 liras de aço, né, em vermelho. Aí eu falei, gente, será que é aqui que é o terreiro? Vou arrombar. Ainda bem que eu não arrombei, porque era a casa da família, né? Ia chamar polícia para mim. Aí eu peguei e falei, não, depois eu volto. É porque falaram que estava tudo abandonado, né? Aí eu desci lá embaixo e cheguei onde era a lira. E realmente já era um prédio antigo, já está abandonada, a ruína já a estrutura. E eu fiquei muito passado. Eu nunca tinha visto um terreiro daquela proporção. Parecia um negócio muito grande, para aquela época, principalmente. Aí eu vi tudo, voltei lá na casa da família. Aí eu conversei com as 2 filhas da mãe Cacilda, com os netos. E ali nasceu uma amizade que era coisa do astral mesmo. Porque a mãe Cacilda, quando era viva, o seu Sete proibiu que recebessem repórteres, que divulgasse ainda as coisas de lá, né? E por alguma razão, a gente acabou desenvolvendo uma amizade, inclusive um abraço para todos eles, né? Bárbara, Marcos, Viviane, tia Luzia, e a gente começou a desenvolver uma amizade de pesquisa mesmo. Então, graças ao apoio da família Assis, eu tive acesso a tudo que existe ainda do trabalho da mãe Cacilda e do seu Sete da Lira. Desde vestimentas ritualísticas, anotações particulares, anotações de música, fotos, comentários, gravações. E a gente pôde fazer uma pesquisa muito bem embasada com documentos, com registros materiais e principalmente com depoimentos de quem viu isso de lado, né? Definitivamente de lado. Agora, tudo isso a gente está falando sobre o livro. Quem foi seu Sete? Seu Sete era o Exu que incorporava numa médium carioca chamada Cacilda de Assis, que por coincidência também era de Peixes e de Inhansã como eu, né? Que era uma mulher de muita fé, de muita resistência, e que começou a incorporar esse Exu quando tinha 7 anos de idade.
O seu Sete da Lira desenvolveu trabalho de cura, se valendo da música. Então, a gente chama ele de Sete da Lira. Na verdade, ele não é Sete da Lira. Ele é o Exu Sete Encruzilhadas. Com o tempo, as pessoas começaram a chamar ele de Sete da Lira. E ele curava pessoas com música. A pessoa chegava lá, era cega. Aí ela falava assim, eu estou cego, cego de nascença. Aí ele falava, me diga aí uma música que você gosta. Qualquer música. Aí a pessoa falava, eu gosto de... Vai descendo na boquinha da garrafa. Aí todo mundo cantava. Agora todo mundo cantava, vai descendo na boquinha da garrafa. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Era qualquer música. Marchinha de carnaval, samba, pagode, bolero, música internacional, música religiosa, música clássica, forró, qualquer música. E aí todo mundo cantava junto. E quando cantava, aquela energia era canalizada para a pessoa e a pessoa era curada ao vivo. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, câncer sumia e outras, assim, N doenças eram curadas ao vivo. O terreiro era muito grande, né? Lá dentro do terreiro cabia 10 mil pessoas, 7 mil pessoas sentadas. Então, era muito grande. E, como era muita gente, o seu Sete tinha uma espécie de passarela chamada Mesa de Cura, a maior mesa do mundo, né? A mesa central tinha 100 metros. E ele andava em cima dessa mesa atendendo o pessoal. Era chamado de Mesa de Cura. E quando tinha esses doentes, ele colocava em cima da mesa para todo mundo ver. Então, tudo isso era feito com todo mundo lá cantando e a macumba rolando, e ele com cachaça. Aliás, cachaça é uma outra peculiaridade do seu Sete da Lira. O seu Sete consumia, por rito, 1 caminhão de cachaça. Toda sexta-feira, a fábrica da cachaça crioula deixava 1 caminhão no terreiro, para ele poder usar nos trabalhos. Existiam algumas anotações, né, de ata do trabalho, que o cambono chegava nele e perguntava, seu Sete, quantas cachaças o senhor já bebeu? Aí ele pegava e falava, daqui é minha 87 garrafas do trabalho de hoje. O cara tinha bebido 87 garrafas de maraca. E assim, No louco. E depois que terminava o trabalho, as cachaças que ele havia ingerido, né, ficavam no congá, porque fazia um procedimento com aquilo. Então, quer dizer, era muita cachaça. E a mãe Cacilda tinha nada, né? Aliás, 10 cachaças que tomasse, ele já dava de passar muito mal, né? Ela passava a noite inteira. Aliás, tiveram ritos que duraram dias, né? Porque ele não ia embora enquanto não acabasse todo mundo. Então, teve ritos que começaram no sábado à noite e foram terminados no domingo à tarde. Teve ritos que começaram no sábado à noite e foram terminados na segunda, de manhã, segunda na hora do almoço. E o seu Sete incorporado direto, sem intervalo, sem parar, só atendendo gente na frequência. Agora, todo esse poder acabou para atrair muita gente. E aí a gente vai ver o terreiro de Santíssimo com trabalhos que chegavam a ter até 21 mil pessoas na assistência. E essa quantidade absurda vai também atraindo a classe artística. Então a gente vai ver muitos famosos dentro do terreiro. Nomes que nem convém eu citar, né, por respeito à privacidade, mas famosos internacionais, famosos nacionais, famosos locais daquela época. E eu estou falando de famosos apresentadores de TV, cantores, atrizes, atores, jogadores de futebol, escritores, jornalistas, intelectuais, políticos, cientistas, empresários. Muitos famosos iam lá a pedir a bênção, né, desse Exu maravilhoso, seu Sete da Lira. Impressionado, tô aqui de boca aberta. Eu também. Eu tô aqui, meu Deus do céu. Cara, igual o Cristian falou, 87 garrafas, por exemplo. Uma pessoa virar uma garrafa de cachaça, a pessoa já fica bem maluca. Pensa, é um fenômeno assim, que não tem como, né? Falar que ali ela tava mentindo. E outra, 21 mil pessoas, gente do céu, é muita gente. É um fenômeno, né? Agora, uma coisa interessante, Matuca e Vitória,
é que nós temos uma grandíssima perseguição das religiões neopentecostais e protestantes no Brasil com as práticas umbandistas. Mas a verdade é que esse modelo de culto, esse modelo de atendimento que nós vamos ver muitos supostos líderes religiosos fazendo hoje, são uma cópia do que Teofete da Lira fazia. E eu falo isso com segurança de causa, porque, na verdade, uma das principais expoentes, né, dessas práticas neopentecostais foi realmente apoiada na origem pela figura do Teofete da Lira, que cedia espaço do programa de rádio para que o fundador pudesse fazer esse primeiro programa de rádio. O fundador dessa religião, dessa corrente, né, assistia aos programas aprendendo a usar sal, usar fogueira, né? Inclusive fogueira é do Teofete da Lira. O Teofete fazia a fogueira de Santo Antônio, né? A fogueira santa de Santo Antônio, todo dia 13 de junho. E aí a gente vai ver na pesquisa muitos elementos que vieram do terreiro de Santíssimo sendo feito hoje por religiões, por correntes neopentecostais, como cópia muito disfarçada daquilo que o Teofete fazia lá. Desde a oração de dar mão, da bebida, né? do talismã, do tecido, da fogueira, do sal, da rosa. Quem que começou a trabalhar com rosa no Brasil para cura era a dona Aldara Maria, lá com o Teofete da Lira. Leva a rosa para casa, cheira, traz para o culto depois. Então, o Teofete da Lira é uma figura que vai influenciar não apenas a Umbanda, mas também, ironicamente, as correntes neopentecostais da atualidade do Brasil. Isso eu afirmo com segurança de causa. Eu não posso abrir mais informações porque não fomos autorizados, né? Mas ele influencia diretamente, né, as correntes neopentecostais do Brasil também. Impressionante. Eu tô completamente chocada e eu tô, processando muita coisa aqui na minha cabecinha. E isso que você... Ainda tô pensando nas cachaças que você falou. Porque um ser humano normal morre se você toma 10 cachaças, entendeu? Como que assim, um ser humano conseguia... Óbvio, a gente entende que tem muito do astral envolvido aí. Mas, cara, é impressionante. Eu não sei o que falar, eu tô chocada aqui. Ô Christian, quando que surgiu a ideia de você escrever sobre a Dona Cacilda e o Exu Sete? E, aliás, eu nem sabia que ele era Exu Sete Encruzilhadas. E a gente que deu o nome... E a gente que mudou o nome dele, né? A Preta Velha, que a mãe Cacilda incorporava, chamava ele de Sete do Canto, né? Aí um dia, um convidado, um consulente, falou: o senhor é Sete do Canto, então o senhor é o Sete da Lira, né? Porque Lira é do canto. Aí ele falou: gostei disso, eu sou o Sete da Lira, não vou mais ser o Sete do Canto. Mas ele tinha vários nomes, tinha Saracura, Doutor Antão, né? Seu Sete da Lira, Sete Encruza, tinha vários nomes que o pessoal ia chamando ele. O livro foi uma proposta muito presente para mim desde o começo, porque eu fiquei, quando eu tive o acesso inicial às informações do que acontecia naquele terreiro, quando eu vi a estrutura do que era o terreiro, eu falei: como é que os umbandistas não lembram mais disso? Como é que os umbandistas não falam disso? Porque Isso que eu ia falar. Porque Por que a gente não fala disso do terreiro, né? Dentro do terreiro, então, por que a gente não fala disso? Porque foi o maior fenômeno da história das religiões afro-brasileiras. Não teve nada igual. E eu falei: gente, essa história está completamente esquecida. Tem que fazer alguma coisa para resgatar. E eu comecei a pesquisar. Não era o interesse da família Assis autorizar um livro, né? Porque, na verdade, a mãe Cacilda, o seu Sete impôs uma lei de reserva para o terreiro, né? Isso na década de 80. E essa lei de reserva foi sendo seguida durante todo o tempo. Então, esse livro só foi autorizado a ser publicado quando ele já estava pronto.
Então, quer dizer, eu fiquei 4 anos pesquisando, mas não tinha certeza que o livro ia ser lançado. Eu sabia dentro de mim que ele ia sair, uma hora ele ia sair, né? Então eu fui escrevendo. Tivemos um apoio muito grande da família Assis, né? Um apoio também muito grande do Adão Lamensa. Adão foi cambono do Seu Sete durante décadas, e ele foi um dos responsáveis pela preservação da história do Seu Sete da Lira nas redes sociais, primeiro no Orkut, depois no Facebook, né? Tivemos muitas conversas com Adão, muita referência. E uma coisa curiosa que eu sempre falo é que também teve muita ajuda espiritual. Então, por exemplo, eu tinha contato com pessoas durante o sono que tinham ido no trabalho lá. Eles vinham, dava nome inteiro, dava ano de nascimento, data de morte, falava qual que tinha sido a história dele com o Seu Sete da Lira. E aí depois eu acordava e procurava, né, essa pessoa e batia, realmente tinha existido, para ir colocando as impressões desses espíritos também no livro. Muita coisa a gente não conseguia encontrar, mas muita coisa foi trazida quase que sobrenaturalmente, né? Eu sonhava, por exemplo, à noite com fotos, eu acordava sabendo que era dia de achar coisa nova. Aí eu entrava no Mercado Livre, ia fuçar aqui, entrava em arquivo digital e achava uma novidade que não tinha. Então, toda vez que eu sonhava com algum material novo, o dia era de pesquisa, para ver onde que a coisa estava, né? Então, foram muitas peças, muitos depoimentos, muitos relatos. E assim, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Quando a gente fala de uma entidade que faz gira para 6.000 pessoas, a gente está falando de 6.000 pontos de visão sobre aquilo que está acontecendo. Multiplicado pela quantidade de ritos que foram feitas, então a gente conseguiu pouquíssima coisa. Deveria ter muito mais. Mas eu já me sinto satisfeito por a gente ter conseguido fazer, né, o que a gente fez. A gente estava muito preocupado porque a obra ficou pronta em plena pandemia. E aí eu me lembro que a editora se preocupou e falou, olha, e agora? O que a gente vai fazer? A pandemia está aí, né? O Seu Sete da Lira, o livro está pronto. Como que vai fazer? Eu falei, olha, o Seu Sete da Lira, eu respeito muito ele, não dá ponto sem nó. Então vamos jogar para ver o que vem. A gente foi jogar e o jogo, né, se manifestou favorável e a gente lançou o livro em plena pandemia. E é uma coisa muito irônica, né? A gente lançou uma memória do Exu curador no momento em que a humanidade precisa de cura. Então ele veio quase que como uma esperança de possibilidade de cura. A gente fez várias horas grandes, virtuais, como ele fazia. Na época não era virtual, né? Mas com as pessoas do Brasil todo que queriam participar. Várias pessoas que tiveram Covid mandavam nome para a gente colocar, rezar, fazer hora grande. Então, eu acho que não teria momento melhor para o livro ser apresentado que não fosse a pandemia. Eu acho lindo esse trabalho, além, né, de tudo isso que você contou, com esse livro você consegue fazer com que a história não se perca, né? Ela vai continuar existindo, né? E isso é fabuloso, como você diz, às vezes a gente tem que olhar para trás para entender como que a gente chegou, né, aonde nós estamos, como chegamos, olhar sempre para... Obviamente, a gente tem que viver o presente, planejar o futuro, enfim, mas quando a gente trata de história, essas histórias que fazem engrandecer a nossa religião, a gente não pode deixar ela simplesmente sumir, né? Ela tem que existir dentro dos terreiros, dentro da memória de cada um, por mais que a gente não tenha tido contato, é a mesma coisa com o Zélio, né? A gente tem que manter a história viva, né? E esse fenômeno, igual você falou, ele não pode simplesmente deixar de existir porque não era do meu terreiro, não era eu que incorporava, né? Ele tem que existir, isso faz parte do todo, né? Assim como as minhas entidades fazem parte, as suas fazem parte, mas o Sete da Lira, ele trouxe sei lá, não dá nem para explicar, né? A grandeza, né? Exato, assim, a partir... Quantas pessoas não se tornaram bandistas a partir dele, né? Quantas pessoas não mudaram a visão de mundo
ou começaram a ter mais fé, mesmo que não tenham se tornado religiosos da Umbanda, mas começaram a acreditar que não é o mal, né? A gente está ali para ajudar também, né? O seu Sete tem um papel importantíssimo nisso, porque ele é... Eu escrevi um artigo para um livro, aqueles livros azuis ali, né? História da Umbanda no Brasil. Foram escritos pelo mestre Diamantino Fernandes Trindade, que é meu tio de santo, inclusive, que é o maior historiador da Umbanda. Inclusive, ele ajudou muito em pesquisas também na produção do livro de Sete da Lira. E o pai Diamantino tem dezenas de livros contando a história da Umbanda. Inclusive, aquela coleção, né? E, se não estou enganado, já são mais de 10 volumes, só falando de história de Umbanda. E é interessante que eu escrevi um artigo ali naquela coleção chamado A Importância do Seu Sete da Lira para a Umbanda. E a principal importância do Seu Sete da Lira para a Umbanda foi, definitivamente, trazer a quimbanda para dentro da Umbanda. Porque o Seu Sete começa na década de 50. A gente está falando de uma época onde as pessoas falavam que o Exu era o demônio, Exu é o capeta, Exu tem rabo, Exu tem chifre. E eu não estou falando que não tenha, não é esse aqui o objeto da discussão. Mas aquela demonização do Exu, que o Exu tem que andar que nem cobra, e aquela coisa toda. E aí me aparece Seu Sete da Lira falando de amor, caridade, bora cantar, bora fazer cura, construir um terreiro que cabe mais de 10 mil pessoas e está todo mundo indo lá bater cabeça para o Exu. Então, até o Seu Sete da Lira, as pessoas ficam vergonha de, por exemplo, saírem aí com um fio preto e vermelho no pescoço, como o Matuca está hoje, né? Depois que o Seu Sete da Lira se manifesta, o fio preto e vermelho se torna quase que uma joia. Eu estou usando aqui uma guia, né, de aço com cristais, que é original da época. Isso aqui era uma joia, não tinha para quem queria. As pessoas queriam fazer questão de mostrar que era do Exu. As pessoas queriam colar o logo do Seu Sete no carro, queriam colocar o logo do Seu Sete na casa. As pessoas se viam, você tem uma noção? Eu falei com uma depoente na pesquisa que ela falou, olha, quando a gente via gente vestido de preto e vermelho na rua, a gente já fazia o sete assim na mão para a pessoa, para dizer, eu também sou da Lira. E aí eles passavam vários bafões, né? Porque o pessoal falava, não, eu estou com o uniforme do trabalho, eu não sou da macumba, não. Mas houve uma aceitação social da figura do Exu, da figura da quimbanda. E isso é uma principal, né, influência dele no movimento umbandista. Outra influência inquestionável, a presença da capa e da cartola. Quem traz a capa e a cartola para a indumentária do Exu é Seu Sete da Lira. Até aquele momento a gente não vai ter a indumentária definida dessa forma. Vão ser com outras características, né? E por aí vai indo. Legal. E também reforça muito a importância e a força da nossa religião, né? Porque hoje eu vejo muita gente da nossa própria religião descrer muito da nossa religião, descrer do que a gente faz. Busquem outras religiões para suplementar o que a gente tem dentro da nossa, sabe? Às vezes não acredita que Verdade. vai funcionar, não acredita. E eu acho que esse livro talvez venha relembrar, venha trazer essa ancestralidade, venha relembrar essa nossa força, a nossa imponência perante tudo, perante o espiritual, a sociedade, enfim, a importância do que a gente está vivendo. Eu tenho um pensamento, acho que não sei se o Christian vai concordar comigo. Eu acho que quando a gente... Eu acredito, eu tenho fielmente certeza, assim, que as religiões de matriz africana, enfim, Umbanda, Candomblé, enfim, as religiões de matriz africana, que me sumiram os nomes agora, me perdoem, a gente pega o Catimbó, a gente pega a Jurema, enfim, juntar essas religiões, nós somos a maioria. O problema é que as pessoas têm medo ainda. Elas têm medo do julgamento. Mas, cara, quando você se assume umbandista ou se assume macumbeiro, para ser mais preciso, quando você se assume macumbeiro, o que tem de macumbeiro ao seu redor que você não sabia é absurdo, né? Então, as pessoas, elas vão se assumindo assim, mas ela falou que eu sou cristã, eu sou católico não praticante, eu sou kardecista, eu sou espiritualista,
mas ela não fala que ela é macumbeira porque ela não tem ainda o conhecimento para se assumir, para andar com fio de conta. Ela não sabe a história da religião, ela não sabe a grandeza da religião dela. Então, esse trabalho que você fez com esse livro, eu acho fantástico, porque a única coisa que eu sabia era o que eu sabia, o que a minha mãe contava, né? Porque eu fiquei no programa de rádio, ia programa de televisão, e eu sabia, e a minha mãe, ela se assumiu macumbeira depois que eu virei pai de santo, né? Porque antes ela meio escondia. Aí, agora com o terreiro e tudo mais, ela se libertou de vez, né? Mas o que eu sabia do Exu da Lira é o que minha mãe contava, né? E aí, putz, eu tô agoniado para ler esse livro e não consegui ler. Porque eu sempre me fascinei quando ela começava a contar, eu ficava, gente, e como que a gente não tem isso em lugar nenhum? A gente não tem nada, né? Ela me deu um jornal, eu não vou estar pedindo jornal, eu estou pesquisando, um jornal antigo, mas um jornal muito antigo, que tem contando sobre o Exu da Lira. Que legal! Ela me deu um jornal que ela guardou há muitos anos. Ela me deu o jornal, está guardado em algum lugar aqui, dentro embaixo da cama, aqui onde eu guardo as coisas, né, cama baú, está guardado. Ela me deu o jornal onde conta a história dele, assim, tipo uma parte, assim. É muito legal, né? Legal, Matuca, muito legal. Eu ainda sou pesquisador, então depois eu quero uma foto desse jornal. Com certeza. Pode deixar, eu vou achar ele e vou tirar foto. Eu vou achar ele, eu te mando. Mas então é isso. Christian, muito obrigada pela sua presença, por todo o seu conhecimento. Gostei muito de gravar com você, porque eu acho que você trouxe como que eu posso... Eu não consigo nem expressar em palavra, mas você agregou tantas coisas e trouxe uma visão tão única que, de verdade, muito obrigada por essa visão, porque me ajudou a refletir muito. Acho que foi um dos podcasts que eu mais refleti sobre várias coisas e ainda vou ficar refletindo aqui pelo menos um mês para digerir tudo. E muito obrigado de novo, Matuca, por estar aqui, por ter aceitado fazer esse podcast e me proporcionar essas diversas conversas com pessoas incríveis. E obrigado, Lívio, também por indicar o Christian para o nosso podcast, né? Porque foi muito proveitoso. Axé, muito obrigada a todos que estão aqui. Pedir mais uma vez para compartilharem, curtirem, se inscreverem e levar esse conteúdo, essa riqueza para muito mais pessoas. Foi um imenso prazer. Obrigado, Vitória. Obrigado, Matuca. Que nós possamos estar mais vezes juntos e que nós possamos estar protegidos por seu Sete da Lira. Que nós possamos, nesse momento, nós aqui que estamos conversando e também que nos ouve, receber as bênçãos desse guardião tão poderoso, né, e que nós tanto precisamos, não apenas dele, mas de todos, no momento em que vivemos. Em Zambi, pé na estrada, nós encomendamos a nossa gira, as 7 encruzilhadas da Lira, e se assim for, não teremos medo nem pavor. Os nossos inimigos terão olhos e não nos verão, terão bocas e não nos falarão, terão mãos e não nos ofenderão, terão pernas e não nos alcançarão. Pois nós vivemos com 7 encruzas no nosso coração. Tem Zambi pé na estrada, quem guarda a nossa gira é o Exu das 7 encruzilhadas da Lira. Eu não posso sair do programa sem cantar um ponto do seu Sete da Lira. Falar do Rei da Lira. Por favor. Falar do Rei da Lira e não cantar não é a mesma coisa, né? Nós vamos então cantar esse ponto pedindo por todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos, as famílias que estão aí com familiares, né, que foram contaminados por esse vírus. Nós pedimos que seu Sete, todos os guardiões, Exu, que é a divindade do corpo físico, venha trazer a cura a todos aqueles que precisam. As curas dos seus 7 da Lira são de uma beleza rara, porque seu 7 começa aonde a medicina para. As curas dos seus 7 da Lira são de uma beleza rara, porque seu 7 começa aonde a medicina para. Já é fato consumado que ninguém mais ignora. Para o seu 7 da Lira, o câncer virou catapora. Vamos louvar esse trio que Deus do céu nos envia
Salve a cabocla Jurema, deu 7 da lira, e ao dar a Maria. Salve a cabocla Jurema, deu 7 da lira, e ao dar a Maria. Ao dar a minha bela majestade, me ensina o bom caminho e me dê felicidade. Ao dar a minha bela majestade, me ensina o bom caminho e me dê felicidade. Ela é rainha, ainda é mulher do rei. Lá na encruzilhada, sua palavra é a lei. Ela é rainha, ainda é mulher do rei. Lá na encruzilhada, sua palavra é a lei. Acende, ô maninho, charuto, marafa e vela. Faça um pedido, maninho, pensando nela, e tu merecer. Ao dar a Maria vai lhe atender, se tu merecer. Ao dar a Maria vai lhe atender. E salve os macumbeiros!